Pode maravilhosa. Mais um Pode Maravilhosa, porque aqui pode. Aqui você conhece histórias reais de mulheres reais. E do meu lado, me fazendo companhia, a minha queridíssima amiga, sócia, parceira, Dani. Obrigada, maravilhosa. Hoje estamos aqui com o nosso terceiro episódio. E olha, vou falar que uma convidada extremamente especial. Vamos agradecer às nossas parceiras, todas. Muito obrigado, maravilhosas. Estar conosco nos fortalece. Gente, e por falar em maravilhosa, eu estou de frente com uma pessoa muito especial, especial na minha vida, na vida de todos que a conhecem, seja pessoalmente, seja virtualmente. Eu estou com a Kênia Batista. Tudo bem, Kênia? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto honrada, né, pelo convite. Nossa, e principalmente em revê-la. A Silvia é uma amiga aí já de longa data, né, e fazia muitos anos que a gente não se via. É verdade. Muita coisa aconteceu. Muitas coisas aconteceram, é verdade. E é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu vou ceder a vez para você começar a conhecer um pouquinho da nossa convidada. Convidada especial. Olha, Kênia, que prazer recebê-la em nosso programa. Não que outras não sejam, todas são especiais, com histórias lindas, mas eu confesso para você que eu já vim com vergonha, minha amiga. Já vim com vergonha porque que história linda. Só tá ficando curioso, né? Nossa! Tá ficando curioso. Gente, vocês não fazem ideia. Mamãe perguntou, já vou falar de mamãe. Mamãe perguntou, Dani, mamãe! quem é? Mamãe! Beijo. Quem minha mamãe é a convidada? Também. Quem era convidada? Quando você contou a história. Mamãe, eu já vou com a cara no chão, porque que história. Eu acho que daqui hoje eu já vou ter que sair outra Daniela. É isso, motivada. Aconteceu. E quando eu lembro da história dela e acompanho ela, porque de 15 anos para cá, 15 anos acredito, né? Sim. Muita coisa aconteceu na vida dessa mulher. E assim, cada vez que eu vejo ela na internet, eu falo, olha, obrigado por conhecer pessoas como ela. E nós queremos saber um pouquinho da sua história, como aconteceu o seu acidente. Bom, assim, a maioria das pessoas acredito que ainda não me conheçam, né? Quem é a Kênia? Quem é a Kênia, né? Bom, eu tenho 37 anos, sou mãe do João Gabriel e da Maria Helena, que são as razões da minha vida hoje. Beijo, aproveita a oportunidade. Beijo pro amores da mamãe. Ontem, inclusive, eles estavam na casa do pai. A hora que eles chegaram, eu falava, aí eu tenho que ficar ali meia hora amassando, né? Eu falava assim, esse aqui que é o que dá gás pra gente viver, né? Verdade. Eu sou médica veterinária, né? Me formei após a amputação, né? Sofri um acidente onde eu passei pela amputação da minha perna direita. Sou polidancer. Uau! A gente tenta fazer uma de influenciadora também, né? Mas é meio que, como que eu vou dizer assim, meio não proposital, acaba sendo sem querer mesmo, né? Mas quando a gente fala da nossa história, acaba influenciando uma pessoas. História exatamente. Que, meu Deus, mexe com todo mundo. Sim. Quando eu conheci a Silvia, né, já era uma pessoa amputada. Em 2010, eu sofri um acidente de moto na rodovia. E eu passei Você estava vindo de que cidade para qual cidade? Eu estava de São Sebastião do Paraíso para Franca, mas meu acidente foi entre São Tomás e Tirapuã, numa curva, né, que tem na rodovia ali. Quem conhece até deve saber, é uma curva bem grandona, é uma pista bem sinuosa mesmo. Acontece muitos acidentes? Acontecem muitos acidentes ali, é uma rodovia simples, pista simples, com pouco acostamento, né? E ao fazer a curva, eu vi que o carro que vinha na direção contrária estava fazendo a curva bem próximo à faixa. E eu estava fazendo a curva também muito próximo à faixa, bem aberta, né? E eu assustei e freiei os dois freios da moto. Então, eu perdi o controle. Meu Deus. Eu ainda consegui, quando a gente conta, assim, do acidente, os detalhes, mas tudo isso, deu tempo de tudo isso. E é incrível rápido, como né? como que a nossa mente funciona tão rápido em frações de segundos, né?
Então, eu lembro de pensar, de conseguir ainda segurar a moto e jogar pro acostamento dele, né? Porque quando eu freiei e perdi o controle, eu entrei na pista dele, porque a curva era a favor do lado dele. E aí, eu joguei pro acostamento, só que ele também assustou, né? E jogou pro acostamento. Então, ele bateu na minha perna mesmo, né? Bateu na lateral, no acostamento. Eu brinco que eu falo assim, vocês vão perceber que eu faço piadinha com tudo. Eu brinco que assim, eu não ralei nada no meu acidente, não tive um ralado, eu só perdi a perna e quebrei o braço. E aí foi um acidente bem grave, né? Porque o meu pé foi amputado no momento do acidente mesmo. Voou longe. O meu pé parou lá onde parou o carro e eu fui parar lá longe. E foi o né? carro que encurtou? Foi a o batida para-choque do carro mesmo. Eu não lembro exatamente qual carro que era, mas eu lembro que era um carro quadradinho, assim, tipo Cadete, Gol quadrado. Provavelmente Então, carro os antigo, carrinhos mas, antigos que era ferro mesmo, né? Então, Meu Deus. arrancou meu pé e eu tive fratura exposta do fêmur, né? Enquanto lá no momento do acidente, né, a hora que eu caí, deu um apagão, e eu só lembro também, assim, que a hora que eu vi que não ia ter jeito mesmo, que ia bater, eu só lembro de soltar as mãos da moto e falar, meu Deus, não deixa eu morrer agora. E Passou uma suplicar pela minha vida. na cabeça, não E é bem passa. aquelas coisas, assim, bem parecidas de filme. Eu falo isso pra todo mundo, porque passa. Passa tudo na Passou nossa cabeça, tudo, sabe? passa. E aí eu fui lembrando, bom, eu perdi meu pai quando eu tinha 10 anos de idade, de acidente também, né? Meu pai faleceu trabalhando no acidente de trânsito. E aí eu lembro, assim, no momento ali que eu vi que eu ia morrer mesmo, né? Porque eu realmente tive a experiência de morte. Aí eu lembro de encontrar meu pai, ver meu pai e passar todo aquele você filme. Teve isso? Conta um pouquinho dessa experiência. Gente, que demais. Olha, Tive isso. isso Eu não lembro sabia. muito assim, eu não conversei, né? Não tinha palavras, mas eu vi o meu pai e era tipo igual um filme mesmo que passa imagens muito rápidas, assim, né? Sim. Como se eu estivesse vendo um questão telão. de segundo, Questão de rapidíssimo. segundo, muito rápido. Então, eu via meu pai, assim, como se ele estivesse caminhando a meu caminho, pro meu lado, e como se eu estivesse chegando próxima a ele, sabe? E aí, eu tive aquela experiência que parecia que eu tava me encontrando com Deus, de ver luz muito forte, tudo Kênia. isso. E, ao mesmo tempo, eu pensava muito nas pessoas da minha convivência, né? Então, na época, eu namorava com o pai dos meus filhos, então eu lembrava dele, eu lembrava da minha família, principalmente, pensava na minha mãe, nos meus irmãos, nos meus avós, primos, tias, tios, Sim. todo mundo dos meus amigos, né? Então, todo mundo era como se eu estivesse vivendo o filme da minha vida acelerado, em questão de segundos, né? Então, eu tive essa experiência e nesse momento que eu estava vendo isso, eu estava apagada, que foram segundos mesmo. O carro que vinha atrás do carro que eu bati parou, né? Tudo isso que você estava, essa sensação, você estava desmaiada. Tava, Você só que estava ele inconsciente. falou que foi muito rápido, Muito, porque, tipo, eu bati, ele já tava atrás do carro, né? Ele viu a batida e já parou o carro. O pessoal do carro que eu bati neles, eles não conseguiram descer. Porque ela até foi me visitar depois, a esposa, né, do motorista, e ela falou assim, ó, a gente achou que você não teria machucado, e eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, nossa, ela não vai ter machucado, porque ela caiu na terra, porque o acostamento era terra, eles tinham acabado de arar a terra ali, porque tinham cortado Então, alguns isso que não eucaliptos. fez você... Aí ela pegou e falou que achava que não tinha acontecido nada, e a hora que ela abriu a porta do carro, ela viu meu pé. Misericórdia. E aí eles entraram em Quanto choque. tempo? Quanto tempo? Quantos metros, assim? 2, 3 metros? Eu não sei te Muito falar longe, tava exatamente, muito longe. mas disseram que estava longe, assim, que eu Meu tava Deus, longe do Kênia. carro. Tava bem longe do carro. Voou, Porque então. eles bateram e a moto foi junto e eu rolei em cima do carro e fui passando, né? E aí, logo, eles não conseguiram descer e o carro que vinha atrás já parou e já desceu e foi onde eu estava. Ele nem foi lá no carro primeiro, ele foi onde eu estava. E aí, a hora que ele chegou, ele tirou meu capacete para ver se eu tava respirando, se eu tava viva. E aí, na hora que ele tirou meu capacete, eu já acordei. Então, tudo isso foi muito rápido, tudo isso que passa na minha mente, né? Sim. E aí, aí eu lembro até a hora que eu soltei da moto e pedi para não morrer. E aí, passou todo esse filme. E aí, eu já sentei desesperada. Tava deitada assim, né? Provavelmente ele deve ter me virado, não sei.
E aí eu já sentei. Ele mexeu em você? Eu não sei se ele chegou a mexer, mas eu lembro que eu estava deitada, assim, de barriga pra cima. E aí eu já sentei. Na hora que ele tirou meu capacete, eu já sentei e comecei a procurar minha moto. Você sentou, Kênia? Eu levantei e falei assim, cadê minha moto? E Sua perna, você não sentia tava dor sentindo na hora? nada nessa hora. Não tava sentindo nada. E aí aí eu só falei, cadê minha moto? E a hora que eu falei, cadê minha moto? E eu Olhou olhei, pro pé. aí eu vi a minha perna com sangue, terra e aquela coisa toda. E eu achei que tinha um pau enfiado na minha perna. Porque como Era eles o tinham seu cortado os eucaliptos, eu achei que era um pau, né? E era o meu osso que tava pra fora, era o meu fêmur. Meu Deus, Porque eu tive Kênia. fratura exposta do fêmur, né? E Além você da tentava procurar o amputação. seu pé? Eu não sabia que Ah, eu não tinha perdido o visto. pé. Eu achava que era só um pau que tava enfiado na minha perna. E o Mas moço você não que tava... conseguia ver lá, né? Não, Mesmo é porque sentada. eu só sentei assim rápido e ele já me segurou de volta, sim, sabe? Então pra eu vi te muito rápido. mobilizar. Ele falou, não, fica quietinha, fica quietinha. Ai, que legal. E aí eu comecei a falar pra ele, né, que eu tava sentindo... Aí que eu fui sentir dor. Aí eu comecei a gritar de dor, gritar. Nossa. E aí ele falava pra mim que... E eu falava assim, tem um pau enfiado na minha perna, tira. Nossa. E ele falava, não, é só isso. Fica... E ele foi muito calmo. Que É. bom, Deus Inclusive, coloca assim, eu queria anjos. muito encontrar ele, porque eu não lembro. Você lembra o nome dele? dele? Não lembra? lembro. Minha mãe também não lembra. Olha, já faz um apelo aí, ó. Há Agora 15 pode anos ser. atrás. Você, há 15 anos atrás, que socorreu a Kênia, que foi na rodovia lá Entre São Tomás e Tirapuã. há 15 anos atrás. Lembra desse rostinho porque ela não mudou nada. Mudei, sim, envelheci, né? Tá 15 anos. linda, maravilhosa. E aí ele me ajudou e ele foi muito calmo, sabe? Eu falo assim, foi um anjo que Deus colocou. Você lembra se ele morava em Eu não Franca, em consigo Minas? lembrar da fisionomia das pessoas que pararam, sabe? Mas Porque onde ele mora, você não lembra. lembro. Ah, sim. É porque ele foi lá, ele esteve lá e muita gente parou. Porque foi numa segunda-feira de manhã. Então tinha o pessoal indo para a faculdade, que era de São Sebastião do Paraíso e estava indo para a Unifram. Parou uma van com estudantes de enfermagem também, Que Ok, bênção. que também ajudaram. E nesse, vamos dizer, vucu-vucu, chegou alguém conhecido? Não tinha ninguém conhecido, não parou ninguém. Não, porque era rodovia, né? E ali transitava muita gente de Franca para São Sebastião, de São Sebastião para Franca, principalmente, mas nenhuma pessoa que eu já conhecia. Todas as pessoas que pararam, que ajudaram, que viram, são pessoas desconhecidas mesmo. E aí o pessoal começou a tentar chamar socorro. Sim. Mas isso há 15 anos atrás. Então, assim, era muito difícil. Não existia o WhatsApp ainda. A internet As era redes- difícil para As funcionar redes na eram rodovia. péssimas na rodovia, até para ligação mesmo, Sim. né? E a hora que eles conseguiram o primeiro contato, caía no Corpo de Bombeiro de Franca. Aí Franca não podia atender porque eu estava, não era nem quilômetros, é metros da divisa de São Paulo. Deus, Que você loucura. tá brincando. Aí eles tinham que contactar os parentes de Que Minas para pedir isso? para eles Enquanto chamarem. isso, Olha você... E isso o tempo passando, né? Por que então eles de lá, Eles de mesmo lá, da pediu própria socorro, central, né? Eu eles não sei se eles conectaram? pediram, sabe? Eu Mas lembro que, assim, deveriam, que o porque pessoal que esperar a foi lá família, falavam isso, né? não, Que que Porque isso. daí o loucura. pessoal todo desesperado começou a entrar em contato com todo mundo, né? E aí eu sentia, eu comecei a sentir muita dor, gritar e perdendo muito sangue, né? Ué. Porque amputou, então cortou todos os vasos Que sanguíneos e loucura. ficou Tendão, vasos, tudo. E eu tudo. lembro que eu falava pra ele assim, ó, pra esse moço que ficou me ajudando, eu falava pra ele assim, tira o meu tênis, olha o meu pé tá sangrando. Porque eu sentia pulsando assim, ó, igual quando a gente corta os dedos. Sim. E eu falava Mas assim, era o sangue Imagina o jorrando. pé. era, Que é um membro maior, né? sim, eu sentia mesmo, assim, pulsando. E eu falava, olha, tira o meu tênis, tira o meu Misericórdia. tênis. Aí eu falo que ele foi um anjo mesmo, que ele falou assim, eu já olhei, pode ficar calma, tá tudo Ele bem. tentava te Eu falo acalmar. assim, eu acho que nem eu, como médica veterinária, teria tanta Essa calma pra lidar com calma. uma situação Aham, como Deus ele teve, prepara. né? E E aí... ele trabalhava na área da saúde? Bom, é que você Não, foi tudo teve muito contato, rápido, não lembra, é. né? Foi ali. né? Ele conversou mais com minha mãe, mas, tipo assim, só no dia também, no Uhum. horário, porque ele teve o cuidado de ligar, porque acompanhar. eu dei todos os dados da minha mãe, né? Das Sim. pessoas que podiam
contactar, eu passei telefone Você de ficou todos, fiquei consciente, né? Graças O a Passei Deus. capacete não telefone, saiu. Não saiu. Ele rachou, assim, enorme A importância atrás, né? de prender sempre o capacete, outra né? outra Capacete coisa protege, gente. Outra coisa muito importante, que eu tinha trocado o capacete Olha, uma semana antes. Tá vendo? Eu tava com um capacete mais antigo, tava largo, né? E não pode. ele E, tipo assim, se eu escapa. fizesse assim com a cabeça, ele saía do Aham. lugar. E E, aí- esse, ele é novinho, então Para tava quem não apertadinho. gosta de usar capacete apertado, para quem não se preocupa em cuidar do capacete, o capacete, ele pode ter sido peça fundamental para salvar a sua vida naquele momento. Sem dúvida nenhuma. Então, com galera, certeza. usem capacete. Com certeza. Revisem o capacete de vocês. Esse era bem novo e, assim, como eu disse, ele rachou, Meu ele fez um Deus. rachado desse tamanho atrás, era pra ser minha cabeça, Não né? é? Porque no impacto ali, se eu tivesse com outro capacete, já tinha saído Sim. na hora que bateu, Sim, né? com certeza. E aí, eu fiquei ali esperando e foram 40 minutos 40 até chegar o minutos. primeiro Sim, socorro. 40 minutos perdendo sangue. E alguém Isso. pensou em fazer torniquete, Fizer- essa galera. sim, aí Então, isso ele- salvou a sua vida, e fez um sim, com diferencial. certeza. Porque ele me ajudou e os estudantes de enfermagem que pararam ajudaram ele a fazer o torniquete. E eu lembro muito bem também que eu ficava falando assim, eu tô com sede. E aí eu comecei a delirar, né? Não Porque pode começa a beber perder água. sangue, né? E aí eu falava assim, eu tô com sede, vocês vão deixar eu morrer de sede. Ou eu vou morrer de dor, eu vou morrer de sede. E eu tinha a sensação que eu ia morrer. E eu lembro que eu falava, falo pouco, né? E eu falava as coisas assim que tava com dor, que tava com sede, e de repente parecia que eu apagava. Aí de repente eu começava de novo a falar. Então eu comecei a perder consciência. a partir de um certo momento ali, eu não lembro a ordem cronológica das coisas que aconteceram no momento do acidente, né? Sim. Aí eu já lembro mais da hora que a enfermeira chegou e conversou comigo e começou a me perguntar várias vezes, né? Sem Da parar. ambulância. Seu nome, seu... A ambulância Da chegando, ambulância, você Aí a ambulância que veio de São Tomás de Aquino, que é uma cidade menor que São Sebastião do Paraíso. E veio a enfermeira e o motorista só. E aí ela Para depois uma também foi... gravidade, que provavelmente né? eles encaminharam você para uma Aí eu cidade fui maior. pro hospital de São Sebastião do Paraíso. Não poderiam ter adiantado, gente? Meu Deus, E aí meu ela Deus, falou pra mim, Jesus. né, que tipo assim, ela se sentiu muito desesperada, mas que teve que manter a calma, porque o motorista da ambulância nunca tinha visto uma situação daquela. Meu Então ele Deus. também ficou em choque. E ela teve que meio que as pessoas ali que ajudaram ela a fazer todos os procedimentos, né? E me levaram pro hospital. E no caminho até São Sebastião, que é muito perto, deve dar, sei lá, uns 30 minutos, ela ia o tempo todo falando comigo. Que bom. O tempo todo, perguntando meu nome, onde Nossa, eu mas trabalhava. 30 Eu lembro minutos certinho. Parece uma eternidade, É. amiga. Porque E aí você nesse- imagina, tipo assim, ela ficava repetindo, né? Porque é o para protocolo, poder né? Pra ver se eu tava você tá consciente. consciente. Qual que é o seu isso. nome? Quantos anos você tem? Onde você trabalha? E eu lembro que eu falava assim, eu trabalho no Boticário. E ela falava assim, por isso você é muito linda. E aí Ô, depois... Boticário, patrocina nós, hein? E aí depois ela começava de novo, né? Ai, onde você trabalha? Qual que é o seu nome? E aí eu lembro que eu falava assim, para de me perguntar. Nossa. Eu vou morrer. Para de ficar me perguntando. Meu Deus. E eu só falava Você que ficou eu ia brava. morrer. Quem não É, fica, né? não Com esse fica. tormento na cabeça, você com dor. Morrendo de dor e gritando de dor, né? Então, assim, foi na beirada da rodovia, tinha uma fazenda bem afastada, o fazendeiro foi lá ver o que estava acontecendo, porque ele escutou os meus gritos de dor. Meu Deus. Então, foi bem intenso, assim, né? Foi um período, assim, de 40 minutos que parecia um dia todo, né? É. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu já cheguei... o pai dos meus filhos, na época, estava lá, né? Então, eles já tinham avisado ele, já tinha avisado minha mãe. Na época vocês eram namorados. Na época a gente namorava. Jovenzinhos. E aí, tinha 22 anos. E aí a minha mãe disse que a hora que ligaram, ela ficou muito apreensiva, porque quando meu pai Deus. faleceu, né? Nossa. Eles, na época, não tinham nem telefone na nossa casa, porque né, o meu pai faleceu já faz 27 anos. Então, eles foram até a casa da minha mãe, né? Os familiares do patrão dele. Falou Foi que a tinha que... mesma- Porque ele tava com o patrão. Foi um acidente de caminhão. E falou que ela tinha que ir para autorizar a fazer os procedimentos no hospital. E no meio do caminho eles falaram que ele tinha falecido. Então, a hora que ligou e falou, sua filha sofreu um acidente, ela falou que já coitada. foi já em luto. Porque ela achou que eu
que eu Uhum, havia que morrido. Ela falou assim, desespero, de né? moto Já ainda? passou É. por meu E aí, Deus. só que aí o moço que ligou pra ela teve o cuidado que eu tava falando, né? Teve o cuidado. Esse moço é um anjo. É um Né? anjo. Como Ah. esse Eu queria podcast muito encontrar poderia ele. chegar nele. ele. Com A gente Vai vai chegar. fazer o corte. A Vai gente vai chegar. fazer o corte exatamente nesse momento pra gente encontrar esse anjo. Sim, ele foi um anjo. E aí ele ligou pra minha mãe e falou assim, ó, sua filha sofreu um acidente, né? Contou o que tinha acontecido. E aí a minha mãe já ficou desesperada. E ele falou, minha mãe fala que ele falou exatamente isso, que isso acalmou ela um pouco, mas ela só ia ter certeza que eu tava bem Quando na hora que ela me chegava. visse, né? Mas que ele falou pra ela, falou, foi ela que passou o seu telefone, ela passou o seu endereço, é tal, 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 Olha. tal, tal. Espera, porque a gente tá vendo pra onde vão levar ela, pra depois a senhora vir. Então, ele saiu dali do acidente a hora que a ambulância chegou e ele foi pessoalmente na casa da minha mãe. E falou pra minha mãe, e aí minha mãe foi pro hospital Talvez também. você nunca encontre ele. Ele realmente era um anjo. Verdade. É. Verdade. Eu pode ser. acredito, eu Nossa, eu acredito. arrepiei isso também. Eu acredito em anjos. Verdade. Acredito em milagres. É verdade. E Senhor, foi mesmo um forma milagre, de um né? anjo ali. É, Meu Você Deus. caiu numa terra arada, Kênia. sim. Você poderia ter se estraçalhado com impacto. Quem já verdade. sofreu acidente, quem já caiu, Verdade. né? Um tombo que a gente cai, Hum. a gente já se machuca. Meu Você foi Deus. arremessada e caiu em uma terra arada, que Sim. tinha acabado de ser arada. É, O cuidado, né, de também proteger você. sim, e eu tenho certeza que Deus ouviu a minha oração de Sim. pedir pra viver, né? Sim. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu ainda achava que eu ia morrer. Eu lembro exatamente de chegar e ver o pai dos meus filhos e só olhar pra ele e falar assim, eu não aguento mais, agora eu vou morrer. E aí eles já me entraram pra dentro do hospital e aí eu falando que eu ia morrer. E aí E a partir do enfermeira... momento que a dor começou, porque durante um tempo da amputação ou da ruptura, a pessoa ela não sente nada. Aí daqui um pouco começa a sentir uma dor terrível. Era insuportável. E aí até então você continuou com essa dor. Continuei até enquanto eu cheguei lá no hospital. Ou seja, E umas 2 horas até chegar a conseguir ser medicada. Ah, não acho que foi não. tudo isso, não. Não. Porque eu lembro, assim, de entrar pra dentro do hospital e já Que foi falando. 40 Ah. minutos, você falou que foi 40 minutos Então foi até em torno chegar, disso, foi o uma trajeto, hora, uma hora. Ah, Ela que só, bom. pouco ela só tempo. ficou sem sentir a dor, aquele imediato que ela sentou, viu, e depois na hora que voltou a deitar, que aí ela começou a sentir a dor. Isso. Porque naquele momento não sente. A aham. pessoa até sente que o pé tá ali, que a Uhum. perna Sim, tá ali. né? tanto é que eu achava que o meu pé tava sangrando, né? Sim. E aí eu cheguei no hospital e eu lembro só de falar que eu não aguentava mais, e aí eu acho que eles já me anestesiaram, ou eu já comecei a ter parada cardíaca, porque aí eu já não lembro de mais nada. Eu lembro só da moça falando assim, nós vamos só fazer o raio-x, e puf, acabou. Não Aí teve dali eu já embolia, nada. não tive nada. Aí eu acordei depois já no CTI, né, entubada ainda, mas no mesmo dia eu não fiquei em coma, não teve nada disso. Precisou tomar sangue. Precisei. Perdeu muito Eu saí sangue. do hospital, quando eu sofri o acidente, eu pesava 55 quilos. Eu saí do hospital pesando 32. Meu Deus. Em 18 Deus. dias. Eu fiquei Com 18 dias só. 22 anos. Com 22 anos. De 50 e 5 para pra 32. 32. Eu Meu perdi. Deus. E aí foi praticamente 1 quilo a cada dia, né? Sim. Eu sentia muita dor. E assim, a hora que eu acordei lá no hospital, eu lembro de falar pra minha mãe que eu achei, porque ainda tava meio zonza, né, da anestesia e tudo mais, da perda que eu tive de sangue também, né, deixa a gente muito confuso. E aí eu lembro de falar pra minha mãe, perguntar se eu estava paraplégica, porque eu não tava sentindo as pernas. Mas era porque eu tinha tomado a RAC, Anestesia, né? E aí a minha mãe falou RAC assim, ou peridural, né? Que eles é costumam- a mesma é a mesma. coisa, aham. Aí a minha mãe falou assim, é por conta da anestesia, né, que você tomou, por isso que você não tá sentindo. E aí eu lembro que olha só o tanto de coisa que me aconteceu, porque eu lembro que eu falava assim, mas eu sinto a minha mão esquerda e a direita eu não tô sentindo. Porque a hora que eu acordei, a primeira coisa que eu acho que o meu cérebro pensou, o que tá funcionando nesse corpo, né? E aí eu falava assim, eu não tô sentindo a minha mão direita. E aí eu tava com um cobertor térmico, tudo, e a minha mãe levantou pra ver, né? Eu tava com o braço engessado. Ela falou assim, você quebrou, mas não era pra não estar assim, eles não falaram nada, que fez cirurgia e foi olhar. Aí ela olhou, eles engessaram meu braço com uma veia rompida. Meu Deus. Aí meus dedos já estavam todos roxos. Em ponto de você Quase que perder eu a tive mão. que amputar a mão.
Meu Deus, por negligência. Sim, aí eles já vieram, aí já tirou minha mãe de lá de dentro, né, e tal. Não deu nem tempo de eu sofrer o luto que tinha perdido a perna, né, já veio a preocupação de perder a mão junto. Aí tiraram um gesso e tal, e aí eu acho que já devem ter me dado, porque aí do dia em si, assim, eu lembro de ficar muito sonolenta. E foi externo dormindo. ou rompeu interno? Não, esse aqui eu quebrei o punho, né, ficou meio tortinho os braços, mas, o braço, né, só aqui, mas nada que me atrapalha. Me atrapalha um pouquinho, assim, de esforço repetitivo de mouse, computador, às vezes dá uma dorzinha, mas nada. Que Que é isso aqui pra quem não... Perto de quem você é, da mulher que você é. Meu perto das Deus. dores que eu já passei, isso aqui não é nada. E aí eu fiquei, né, 18 dias lá no hospital, fiquei desses 18 dias, 5 dias no CTI, depois fui para um quarto. Foi o maior aprendizado da minha vida, porque um braço estava fraturado que não podia imobilizar, né? Então eu fiquei um tempão só com faixa, então não podia mexer esse braço, que era o direito, e eu sou destra. E o de cá era soro e sangue 24 horas por dia, né? Eu ficava sempre ou medicação ou tomando sangue. E aí, eu quase não podia mexer os braços, né? E aí, eu precisava, então, as pessoas colocavam comida na minha boca, as pessoas escovavam meus dentes. Se eu fizesse necessidade, as pessoas que me limpavam. Eu não tinha autonomia para fazer praticamente nada, né? E eu fiquei lá todos esses dias dessa forma. Fazer as necessidades tinha que ser na comadre e eu não conseguia sentar. Todas as vezes que eu tentava sentar, eu desmaiava. Eu passava muito mal. De dor. Não, porque a pressão ficava muito baixa muito mesmo. Magrinha, E eu sentia, bem sim, debilitado. muita dor também. Porque aí amputou abaixo do joelho e na fratura do fêmur eu usei um fixador externo. Aqueles ferrinhos que fica pra fora, né? E aí foi assim... Tinha que ter todo cuidado, né? Então, toda vez que eu sentava... Ficou... No processo, então, que chegou lá no hospital, que ficou internado e tal, eles tiveram que amputar. Isso. Você perdeu o pé. E chegou a levar o pé? Levaram. Levam, inclusive, uma curiosidade sobre a amputação. Se dá pra... Que o pé... o meu, graças a Deus, não tentaram colocar. Eu penso isso, né? Pela minha experiência, eu penso que, assim, quando tentam colocar novamente um membro, é muito sofrido, porque a pessoa fica ali durante anos tentando salvar aquele membro, pra no final, às vezes, precisar amputar, sabe? E ainda... E sente muita dor. E se não amputa, fica limitado. Limitado, Limita sim. muito mais Porque, às vezes. vezes, o pé não tem nem verdade. movimento, né? Então, desculpa te interromper. Não, imagina. Aí você ficou lá internada, então eles tiveram que amputar para baixo do joelho. Isso. Aí a minha amputação era abaixo do joelho, a Silvinha deve lembrar. Tinha um Mas, pedacinho bem pequenininho, assim, de tíbia. Dava em torno de 8 centímetros só. Para que serve essa tíbia? A tíbia é o nosso osso da canela, aqui, abaixo do Tem joelho, um osso né? mais grosso e um fininho. E a Tíbia fíbula. Isso. Então, eu amputei ali. Só que o problema maior foi porque eu tive a fratura do fêmur. E foi uma fratura dupla, né? 2 linhas de fratura no fêmur. Bem no meio do fêmur mesmo, né? E aí, depois de todo esse processo, aí eu fiquei 1 ano afastada do INSS. E eu sou muito inquieta. Fui lá e pedi alta porque eu queria trabalhar na empresa. Você não é inquieta, você é maravilhosa! E aí, foi quando, em 2011, começou a ser obrigatório as vagas PCDs nas empresas. E aí, abriram as vagas PCDs da empresa, que foi onde eu trabalhei com a Silvia e conheci Pode a falar Silvia. o nome da empresa, quem sabe ela pode patrocinar Sim, a uma gente. multinacional, Coca-Cola. Coca-Cola patrocina nós. Fomos funcionárias e tivemos o prazer de nos conhecer lá. Nesse movimento de vagas PCD. Eu Sim. sou PCD, Kênia é PCD, e tivemos a honra. E a gente se conheceu na Coca-Cola. Patrocina, Então, hein, eu Coca? quis... Olha, Coca, olha só a história, hein? Isso em Franca. Eu estava em Franca. Eu estava afastada ainda, né? Fazia 1 ano que eu tinha sofrido um acidente. E aí surgiram as vagas e eu falei assim, eu quero trabalhar, eu não vou ficar o resto da minha vida numa cama jamais.
E nesse período eu já tinha recuperado, só que demorou muito. Aonde foi a minha fratura exposta do fêmur, todos os pontos abriram. Meu Deus. O coto, que é o membro residual, né, que fica, necrosou todo, teve que fazer debridação. Foi a época que eu acompanhei. Então, assim, aí eu tive todo esse processo, que foi o período que eu fiquei em casa, né? E aí, depois que cicatrizou tudo, eu cheguei a colocar uma prótese. Quando eu entrei na Coca-Cola, eu estava de prótese, né? Ah, e detalhe, aí eu estava afastado para o INSS. Eu fui lá no INSS e falei assim, eu quero alta porque eu quero trabalhar. Então, eu mesmo fui lá e pedi alta para trabalhar 1 ano depois do acidente, né? E eles podem dar alta, assim, com pedido? Pode, porque como eu tava de prótese, eu tinha recuperado tudo, Porém, né? você não conseguia usar a prótese, Não né? conseguia. Eu fiz a entrevista de prótese e nos primeiros dias eu ia. Só que, como eu fiquei com uma parte muito curta de tíbia, eu não dobrava a perna. Meu joelho não era afuncional já. Então, eu ficava sentada assim, com a prótese pendurada na cadeira. E aquilo doía. E como que era a doía. Era uma prótese muito simples na época, que a transtibial só encaixa na onde o que restou da tíbia, né? E tem a haste e o pezinho. E na época eu usava, essa que eu comprei era muito, muito simples, que... Assim, para vocês entenderem, o pé dessa prótese era um pé de madeira, por dentro do pé era de madeira. Uma prótese boa, existe os pés de fibra de carbono. Era pesado esse pé de madeira? Era pesado, era pesadinho. Não é tão pesado, mas assim, igual eu não conseguia dobrar para apoiar o pé no chão, então eu ficava com a perna pendurada e aquilo doía, onde era a fratura do fêmur, porque não tinha calcificado ainda, né? Eu tirei fixador externo, coloquei haste intramedular, e comecei a utilizar a prótese, mas eu não consegui. Eu usava ela, mas usava muletas também. Era tipo um enfeite, né, Silvinha? Era um enfeite. E aí, logo depois... Você acredita que eles poderiam ter evitado esse sofrimento? Porque qualquer pessoa saberia que um pedaço de tíbia, ela não ia ter condições de colocar realmente uma prótese. Você acha que eles já poderiam ter amputado acima do joelho? Eu acredito que, assim, Silvinha, pelo conhecimento que eu tenho hoje, né, de 15 anos de amputada, conversando com muitos amputados, inclusive, e eu sou muito curiosa. Então, veterinária, querendo ou não, vocês aprendem Eu muito, aprendi isso né? depois, né, porque na veterinária eu entrei depois do acidente, e aí hoje eu entendo muitas coisas que aconteceram, que eu penso assim, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, eu teria debatido sobre esse assunto, né? Sim. Mas eu não acredito que isso teria sido evitado, porque eles tentam deixar o membro residual com o maior tamanho possível, justamente para facilitar na protetização, né? Então, para um amputado transtibial, para vocês entenderem, quando é abaixo do joelho, é transtibial, porque é na tíbia a amputação. Quando é acima, é transfemoral, porque é no fêmur a amputação. Para um transtibial, é bem mais fácil adaptar com a prótese, porque ele tem o joelho. Então, ele só precisa se equilibrar ali com a parte de baixo e o movimento do joelho dele é o mesmo, continua a mesma coisa. Para um transfemoral, e eu falo com propriedade porque eu passei pelos 2 tipos de amputação, né? É bem mais difícil, porque você tem que aprender a lidar com o joelho da prótese. Né? É totalmente diferente, óbvio, até de um o joelho comando humano. aqui entender que você Sim, dobra mediante e aí o que houve foi isso, né? Eles tentaram deixar para facilitar, para eu amputar, tanto que a hora que minha mãe falou assim, ó, você amputou, o médico mandou ela falar exatamente assim, você amputou a sua perna, mas foi acima do joelho, abaixo do joelho, vai ser mais fácil para você usar a prótese, né? E aí, abaixo do joelho, as próteses são mais baratas, é mais fácil de adaptar. Sim, foi para facilitar. E o intuito era que a fratura do fêmur consolidasse. Então, quando eu voltei a trabalhar, eu persistia, mesmo com dor, até a minha chefe, a Claudinha. Eu quero mandar um beijo pra Cláudia também. Beijo, Claudinha! Vamos mandar o link pra ela assistir a gente depois. Assiste a gente, hein? Maravilhosa. Ó, super empreendedora também. Dona do Miss Day Salão. É ela que é a dona do Polidense? Sim. Não, Miss Day Salão de Beleza. Miss Day. Sim. Miss Day. Entra bela, sai Cinderela. Exatamente.
Então, a Claudinha percebeu que eu tava sentindo dor sem eu falar nada. Ela falou assim, você tá bem? Que às vezes eu começava a transpirar de tanta dor, porque eu não queria tirar a prótese de medo deles não quererem me contratar. E aí ela falou assim, não, se você tá sentindo dor, vem sem, fica sem. A Claudinha da Coca? É. Claudinha! Agora eu me liguei! Meu amor, love you! Claudinha eu não conheço, mas ela viu também. É muito legal. Maravilhosa. A nossa ela equipe é. era Já quero maravilhosa. conhecer. Vamos mandar pra Eliane também. Pra Eliane, pra Isabel. Pra Isabel. Que também Silvio, é PCD, meu xará. sim. É, PCD, a Isabel. A Isabel, né? sim. O Silvio, nosso diretor da época. Verdade. Grande profissional, grande chefe, né? Era mesmo. Quanta Coca-Cola história, hein? patrocina nós. Quanta história que tem aqui pra contar, menina. É, Calma que bastante. você ainda vai ver Eu mais. sei que tem muito mais. Eu Eu tô tô até aqui com de medo. olho O no tempo vai dar relógio. pra contar toda essa É história. verdade. Eu vou te falar, seria um papo para 2 Não, podcasts. Eu acredito nisso. Porque já quase 40 minutos de papo, olha que E aí, delícia. olha aí. E aí tem muita coisa muito ainda. mais. Meu Ó, não Deus. vou mais te interromper. Ah, Vamos lá. imagina. Então, assim, quando eu fui trabalhar e aí, né, tentando, enfim, e aí a gente via que a minha fratura do fêmur não estava consolidando. E aí, com quase 1 ano de empresa, né, o meu médico falou, ó, vamos fazer um enxerto. Então, aí a gente vai tirar da bacia e colocar nas fraturas do fêmur para ver se o fêmur Isso, consolida. contando quantas cirurgias já tinha passado. Isso eu já tinha passado 4 cirurgias. Meu Deus. Essa seria a quinta. Não, essa seria a quarta. Já nem lembro mais. Foram muitas. No total foram 9. Nossa. 9 cirurgias. E aí, nessa, a gente entrou pra cirurgia pra fazer. Aí, só a Silvinha vai lembrar, porque eu fui. Que era pra fazer um enxerto. 7 dias que fizer a cirurgia, você tá bem, já pode voltar a trabalhar. Só que a hora que eles abriram, descobriram que eu estava com osteomielite. Meu osso estava podre. Meu Deus. Né? Necrosado. O meio entre as 2 fraturas estava podre, necrosado. Ele entrou já com antibiótico no transcirúrgico, antibiótico fortíssimo. E assim, ele falou, você vai ter que afastar, você vai ter que amputar mais a sua perna, vai amputar lá em cima, vai ficar um coto bem pequeno, não tenho mais recurso, procura outros médicos. E aí foi quando eu voltei. Particular, convênio, SUS? Era convênio. Foi quando eu voltei, aí eles queriam que eu ficasse internado os 3 meses. Eu falei assim, eu Meu Deus. não 3 aguento ficar 3 meses dentro de um hospital, não aguentava ficar 1 semana. 3 dias eu tava afastada. Não, 3 dias eu fiquei com uma bactéria no sangue, eu já tava... Não, eu não conseguia. E aí Meu eu peguei Deus. e pedi, e aí eles conseguiram fazer, porque eu falei assim, eu venho no... Ele falou, não, mas isso aí ia ficar só pra tomar um antibiótico, porque era um antibiótico de última geração, intravenoso, que tinha que tomar todos os dias na hora exata, certinho, né, que era muito assim. E aí eu falei assim, então você vai me dar alta, eu vou vir todos os dias aqui, eu tinha carro na época, né, e vou tomar e depois eu vou trabalhar. E assim eu fiz, eu fiquei só 15 dias afastada para não afastar para o INSS. Sim. E ficava de catéter no braço, Silvinha vai lembrar, e eu ia de muleta trabalhar com catéter no braço, outra hora era no outro braço, e essa veia nunca Verdade. parava, todo dia, durante 3 meses. Era veia, e atrás de veia, chegava lá, eles não conseguiam achar a veia, Meu Deus. e era um sofrimento, e a muleta sempre pegava em algum lugar que atrapalhava. E tomei, aí ele falou... Aí, às vezes eu chegava em casa, quando eu presenciava isso, e eu chegava, eu pedia perdão para Deus, porque eu ficava com vergonha. E eu falava, gente, como essa mulher é inspiradora. Como ela é inspiradora. Eu precisava te falar, olhando nos seus olhos isso, tá? Não só a minha, acredito que não só comigo, mas com muitas Com outras certeza. pessoas. Você passou pela minha vida e ficou. E não só ficou, mas você marcou de verdade. E marca até hoje. Que força, né? que Uma linda. força. Kênia, cara, Que força. demais. Enfim, eu passei esse período, que foi o período, um dos mais difíceis, né? Foi quando a Silvinha trabalhava lá comigo. E era assim, tinha muita ajuda do pessoal também. Muitas vezes tinha que buscar alguma coisa que era longe, o pessoal levava pra mim, né? Porque eu andava de muletas e o meu setor era lá em cima e eu ia de muletas, né? Eu tinha passagem livre aonde ninguém podia passar. Verdade. E eu fiquei, só que aí, Verdade. assim, eu precisava tomar a decisão, né?
Eu cheguei a passar com outros médicos para tentar manter o que eu ainda tinha ali de perna, mas eu fui convencida que realmente eu tinha que amputar, porque eu estava a ponto daquela infecção virar uma sepse. Eu demorei 7 meses para tomar a decisão de amputar mais a minha perna. Explica um pouquinho, bem resumidamente, o que é a osteomielite? Ah, sim, a osteomielite é uma infecção que dá uma infecção óssea, né? E no meu caso foi porque eu tive uma fratura exposta e como eu falei que a terra estava arada, entrou muita terra, muita terra. No dia da cirurgia o médico falou para minha mãe, né, no dia do acidente, que ele lavou meu osso com água e sabão, literalmente, para tentar eliminar a maior hipótese ali de infecção. E a infecção foi descoberta 2 anos depois do acidente. Meu Deus! E tem pessoas que elas, às vezes, não precisa ter uma fratura, Não precisa, uma pancada, isso. tá? Um hematoma, né? O meu irmão, por inclusive, exemplo. teve, depois de alguns anos que eu tive, o meu irmão teve porque ele era criança, né? E brincava muito de bola, chutava e sempre arrancava o tampão do dedo. E ele teve uma fratura de tornozelo. E aí, por conta das infecções, dos machucados do dedo, a bactéria foi para o tornozelo e virou. Aí, isso é uma osteomielite aguda, que é muito dolorosa. No meu caso, eu não sentia tanta dor assim. O dele, ele nem dormia, gritava, era terrível. Teve que fazer cirurgia também. Quantos Vai anos ele necrosando. Ele tinha 10 anos. E o osso vai necrosando, então... Então, vai através do perdendo. machucado, vamos supor, eu machuquei o dedão e aí, no momento, eu quebro Você lá... pode ter uma fratura e a bactéria E aí desloca e vai para aquela fratura. Às vezes né? um dente, né? Um dente pode a causar boca, osteomielite. Um dente cariado, ele tem uma porta de entrada muito séria, né? Para bactérias desse sim. tipo. E aí, no meu caso, né, foi uma osteomielite crônica, né? Porque foi com o tempo que ela foi acontecendo. Tanto que a gente descobriu 2 anos depois. Que loucura. Já Sim. tinha necrosado grande parte. Não, o meio do osso entre as duas fraturas, o segmento ósseo entre as duas fraturas estava totalmente sem vida. Nesse Ele período... não tinha nem circulação sanguínea mais. Nesse período de aí, 2 anos. poderia ter acontecido algo sério com você? Poderia virar uma sepse, né? Que é a infecção generalizada, é a mais conhecida Vir a assim, né? desviver. E aí... A gente vai falar assim pra exatamente. não aguentar, desviver. Porque assim, eu imagino que quando eu fiquei internada 3 dias, que me deu bactéria no sangue. Isso é uma sepse, né? A bactéria no sangue é uma sepse. Através de uma infecção de urina que eu não sabia que Sim. tava, porque eu não sentia dor, não sentia nada. Aí comecei a sentir um calafrio, sabe? Uma coisa estranha. Aí parece que uma coisinha meio estranha aqui do lado. Falei, quer saber? Eu já vou com o meu xixi, porque eu já tinha o costume de ter infecção de urina. Fui já pro hospital com potinho de xixi. Mas olha, no caso dela, os sinais era alguma coisa estava errado, por que não colava? Por que não Eu não tinha consolidava o fêmur? febre, eu não tinha dor. Então, o problema foi ali, é. não consolida por quê? Por conta da osteomielite, que já atuava, mas não tinha descoberto Na ainda, verdade, né? a única coisa que teve de sinal é que abriu uma fístula, lembra, Silvinha? Lembro. Que drenava muito sangue, pus, às vezes, Meu mas Deus. fazia cultura e não dava nada de bactérias. Porque Não tem sei que se fazer você uma lembra. raspagem, né? Porque a bactéria estava lá no osso, né? Não estava saindo ali no pus. Enfim, aí eu, por fim, passei com diversos médicos e aí um médico me convenceu. Falou, você vai amputar ou você vai preferir, né, desviver? Desviver. Porque você tá esperando isso, né? Você pode agravar. E aí eu resolvi, e aí foi quando eu tive que afastar novamente, né? Aí eu afastei da Coca-Cola, fiz a cirurgia, entrei pro centro cirúrgico para amputar minha perna. Ficaria com um coto bem curto, da coxa aqui, né? Bem curto. E aí eu já estava anestesiada da RAC, o meu médico, que aí já era outro médico, né? Dr. Cláudio Ortiz, inclusive um beijo para ele também. Um beijo, doutor. Gratidão, hein, doutor? Fez um ótimo trabalho. E aí ele entrou e falou, levei seu caso para um congresso, e a gente discutiu. Nós vamos fazer assim, assim, assim. Eu não entendia nada de termos técnicos, né? Ele, nós vamos tirar o meio aqui que não tá legal e juntar a parte de baixo com a de cima, pôr um fixador externo pra você ficar com um coto maior. Eu falei, vai ser melhor? Vai. Eu falei, então só faz, doutor. Eu era assim, eu ia pra cirurgia assim, pleníssima. Verdade. Prática, vamos ser prática. Vamos, tem que fazer, faz. Tem que fazer, faz. Uma vez que você falou, Deus, eu quero viver, você começou a fazer valer a pena, Exatamente. né? Desde o momento que eu acordei lá, que a minha mãe falou que eu não tava paraplégica, só amputação,
eu já pensei assim, é a minha segunda chance de viver. Eu Sim. tenho que fazer valer a pena. Daqui pra frente vai ser diferente. Não que antes a minha vida tenha sido uma vida torta ou que eu não tenha aproveitado a vida. Eu sempre aproveitei muito a minha vida, mas a partir do momento da amputação foi diferente, sabe? Eu pensei assim, é a minha segunda chance. Eu tenho que fazer valer a pena, né? Então, o doutor fez essa cirurgia e dessa cirurgia eu acordei no CTI também, porque eu tive alguns problemas, né? Eu tava anêmica, fiquei muitos anos anêmica, e nesse período eu estava anêmica também. Era uma cirurgia de grande porte, então perdi muito sangue e eu acordei no CTI da cirurgia. Meu Deus. Aí fiquei uns diazinhos lá, e aí depois que fez a cirurgia, lá vai eu de novo tomar um antibiótico na veia, tudo de novo, mais 3 meses. Fiquei com fixador externo de novo, 6 meses, mas no fim deu certo. Aí o osso consolidou, a infecção sumiu. Só que o doutor falou, vamos deixar o joelho aqui, a funcional, né? Porque meu joelho não tinha movimento, mas vamos deixar aqui, porque se precisar a gente tira enxerto dele para não tirar de novo da sua bacia. E aí ficou o joelho, depois eu só fiz a cirurgia para retirar o joelho e depois uma correção do coto, né? Que é o que fica. E aí, totalizando aí as 9 cirurgias. Então, a parte da amputação foi tudo isso. Entre fisioterapia, Então, peraí, você não chegou a cortar o joelho? Aí eu tive que tirar depois o joelho. joelho. Tá, você tirou depois. Na verdade, assim, em termos técnicos, eu sou uma amputada... Eu não sou uma amputada transfemoral, é porque eu fiquei com o fêmur encurtado. Então, se eu olhar o meu fêmur direito, que é o lado da minha amputação, e o esquerdo, ele é menor, porque ele tirou, tipo, o meio e juntou a parte de baixo com a de cima. E depois ele tirou o joelho. Então, eu sou uma desarticulada de joelho com fêmur encurtado, na verdade. Ele foi um mestre. Foi um mesmo. Arquiteto. Foi. E aí, deu tudo certo, né? E aí, eu comecei a pensar na amputação. Só que tudo isso foi muito tempo. Não foi, tipo assim, fiz uma cirurgia, agora deu certo isso aqui, aí daqui uns meses eu faço outra, não. Se passaram 8 anos. Eu fiquei 8 anos andando de muletas. E quando eu afastei a segunda vez da Coca-Cola, né? Que aí já fazia mais ou menos uns 3 anos do acidente. Eu resolvi que eu queria estudar, sempre gostei de estudar. Enquanto eu estava na Coca-Cola, eu tinha começado a administração, mas não gostei. E antes do acidente, eu cursava educação física, e aí eu quis parar depois. E aí eu falei assim, não, já que agora também, eu vou tentar um negócio, assim, que eu sempre quis. E aí eu prestei o Enem, todas as faculdades que eu iniciei, eu ganhei bolsa pelo ProUni, todas. Olha, que maravilha. E aí eu falei assim, agora eu vou tentar um negócio também, assim... Fantástico. Não sei se pode falar. Pode. Agora eu quero ser doutora. Daqui a pouco eu coloco um pi. Pode. Aí eu peguei e tentei a medicina veterinária e eu ganhei 100% da bolsa do ProUni, né? Pelas cotas. Olha que maravilhosa. Eu falei assim, eu vou aproveitar todas as oportunidades de ser PCD. E aí eu fez toda uma diferença, né? Importante no que você tocou, a importância sobre a cota. Sim, e da gente, como PCD, entender os nossos direitos, as coisas que a gente tem direito em ter das cotas, de vagas, de descontos, de tantas outras coisas que são nossos direitos, né? Do outro podcast que eu participei, eles me perguntaram sobre a lei da pessoa com deficiência, né? Se as pessoas com deficiência têm conhecimento disso. E não. A pessoa com deficiência tem conhecimento que ela pode ter vaga preferencial, entrar na fila preferencial e ter desconto para comprar um carro. E nem todas sabem. O restante dos direitos as pessoas com deficiência não sabem. Só o básico. Só o básico. Então, a gente tem E é muito importante as pessoas falarem, porque é PCD, gente. Gente, o PCD gasta muito. Sim. É remédio, a gente não dorme direito, são coisas, sapatos, roupas que a gente precisa adaptar, é transporte que a gente precisa pagar para poder, ou colocar combustível para poder ir ao médico. Então, o PCD, ele gasta muito. E eu estou generalizando os PCDs mesmo, todos. Por mais que, mas tem pai e mãe que tem condições, mas gasta da mesma forma. Acha que é um mérito, troféu. Não é uma luta Não, diária. eu tenho certeza que nenhuma pessoa escolheria arrancar claro uma perna. Que não. Sabe? A não ser que ela tenha algum problema mental. Mas assim, por exemplo, a prótese,
hoje a prótese que eu uso, né, que é uma transfemoral, com joelho e tudo mais, custa em torno de 50 mil reais. Nossa. E como você Uma conseguiu? Você comprou, ganhou, E aí eu fiz a sorteio? campanha. E aí eu Fez fiz uma campanha, né? Na época, eu já estava na faculdade, já tinha tido meus 2 filhos, que foi tudo depois do acidente, né? E aí eu tava no processo. Depois do acidente, o E pai dos depois seus de filhos sair da casou Coca. com você depois disso? A gente foi morar junto, e aí eu comecei a faculdade, né? Que legal, porque alguns pula fora na época, né? Na verdade, não foi tão legal. Então, É outra conta. É outra história, amiga. É muito... Assim, eu vivia um relacionamento que não era saudável, né, com ele, mas depois do acidente eu me senti muito dependente dele, eu falo isso livremente, abertamente, e foi muito ruim pra mim, né, eu achava que eu vivia um romance maravilhoso e tudo mais, ele ficou comigo, sim, depois do acidente, ele cuidou de mim no hospital, né, atendeu minhas necessidades, mas hoje em dia, né, com o autoconhecimento que eu tenho, a autoestima que eu tenho, eu penso que isso é o mínimo. Isso é o mínimo, sabe? Eu sei que a maioria não faz nem o mínimo, mas isso é o mínimo. E aí, o que eu precisava, além do mínimo, eu não tive. Porque eu vivia um relacionamento abusivo, né? Eu era uma prisioneira dentro daquele relacionamento. Meu Deus, você ainda passou por isso depois, durante, né, todo o processo. E foi muito, muito tenso, porque daí eu comecei a faculdade, aí era ameaça de terminar e não sei o quê. Porque você estudava, porque isso. não queria, era totalmente possessivo de comandar a cor do meu esmalte, maquiagem, a roupa e tudo mais. Então, assim, eu falo assim, eu não tive problemas psicológicos por conta da amputação, eu tive muita coisa por conta do relacionamento que eu vivi, sabe? E aí, quando eu comecei a faculdade, aí logo no primeiro ano, final do primeiro ano, eu engravidei do João Gabriel. Primeiro filho. Isso, e utilizando muletas, não tinha prótese ainda. Aí ele veio, a gente foi morar junto, né? Tranquei a faculdade por 6 meses, e depois eu voltei, continuei a faculdade, e aí no último ano da faculdade, que aí foi quando eu fiz a campanha, porque eu já tinha feito todas as cirurgias que tinha para fazer, foi quando eu comecei a campanha para comprar a prótese, eu descobri que estava grávida da Maria Helena, e foi um choque, porque assim... você não esperava. Não estava esperando, o relacionamento já estava findando já, sabe? E aí eu fazendo campanha para colocar a prótese, e aí ele estava incomodado com isso, porque eu acho que tipo, seria minha independência. Com certeza. Né? Nossa, E aí, então, assim, implicava com muitas coisas que acontecia. E aí eu decidi que eu não queria mais aquilo para minha vida. E aí eu findei o relacionamento, falei, não quero mais, pode ir embora, deixa eu aqui com os meus filhos. Então eu terminei um relacionamento gestante, no último ano da faculdade, e protetizando. Durante a campanha, Durante a campanha, para colocar a prótese. Protetizando, gente. Então, eu protetizei, eu estava gestante da Maria Helena ainda, né? Aí comecei o processo de adaptação com a prótese. Quando ela nasceu, eu estava adaptado, mas ainda usava uma bengala. E aí foi bem mais fácil do que quando eu tive o João Gabriel, porque o João Gabriel era só muletas, então eu tava falando a hora que a gente chegou aqui, né, que eu não conseguia carregar ele no colo. O meu sonho era poder andar com meu filho no colo, andar com ele no colo, né. E aí a gente conseguiu com a campanha, o João já tinha, quando eu coloquei a prótese, já tinha 3 anos, né, já não era mais um bebê, mas aí eu tive outro bebê para poder viver essa experiência, né, como amputada. E eu brinco até hoje, ele tem 10 anos, aí de vez em quando eu falo, vem cá no colinho da mamãe, que a mamãe sempre sonhou com esse momento. Agora você é grandão Deus. E a mamãe tá ficando forte, aí a mamãe consegue. Então, assim, é algo que foi uma realização de um sonho mesmo, colocar a prótese, né, da independência. Isso trabalhou muito com a minha autoestima também. Imagina. O fim do relacionamento também, pra mim, foi muito saudável, né? E aí... Foi uma libertação, tudo junto. Tudo sempre, junto. eu repito, sempre para que a gente ganhe algo tem que ser tirado. É verdade. Para dar espaço a algo novo. E olha só, a liberdade em dose dupla. A prótese, o relacionamento. Que tudo acabou. Tudo junto. E aí eu me formei, né? No final do ano de 2019, eu acabei a faculdade. Em 2020 eu peguei meu diploma. Eu peguei meu diploma, uma semana depois começou a pandemia. Ah, tá de sacanagem. Quando eu pensava assim, agora vai. Agora eu vou. E aí, eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe de novo, né, alugado casa, morava sozinha com as crianças.
E aí eu comecei a trabalhar de telemarketing mesmo, porque de veterinária estava mais complexo, porque a gente não podia sair de casa, Sim. né? E trabalhei por um tempo, e depois que eu comecei e fazia alguns atendimentos picados, assim. E aí depois eu comecei a trabalhar num pet shop como médica veterinária, e aí foi também outra realização. E nesse tempo, né, em 2021... Dani, agora é que vem. Não, deixa eu tomar água. Toma água, Toma respira. água, Ó, e o porque, tempo olha, tá acabando, gente. O tempo tá acabando. Agora E é que aí, vem. 2020, eu vivi esse período aí dessa conturbação de pandemia, com 2 crianças em casa e precisando trabalhar, sustentar a casa, e não tinha escola, enfim, aquela loucura, né? E arruma uma babá, não dá certo, arruma outra, não dá certo. E aí, nesse período que a gente ficou de lockdown, fiquei de lockdown mesmo, e depois comecei a trabalhar como veterinária, as coisas foram começando a encaminhar, e aí eu conheci uma pessoa, né, que era minha treinadora, por um acaso, porque a gente tinha uma amiga em comum, e o sonho da minha professora era treinar uma pessoa para participar de um campeonato na categoria PCD, de polidense. Uau! E aí ela Uau! insistia. Eu arrepio. Ela sempre insistia, vem fazer uma aula teste, vem fazer uma aula teste. E eu ficava Qual enrolando que é o nome ela, né? dessa abençoada, dessa maravilhosa? Vânia, Vânia. do Atitude Vânia. Estúdio Polidense, super empreendedora também. Qual que é o nome? Atitude Estúdio de Polidense. Hoje tá fechado, mas assim, carrega uma história gigantesca do polidense em Franca. Então, assim, ela merece toda honra e todo reconhecimento. E aí, gente, quando foi em 2021, um dia ela insistindo comigo, e um dia ela me mandou um vídeo. Ela torceu o pé e tava com o pé imobilizado. E ela gravou um vídeo fazendo polidense com o pé imobilizado, porque ela tava treinando que jeito que ela ia me ensinar. Eu falei, agora não tem como eu fugir dessa mulher. Vou ter que ir lá fazer polidense. Olha! E, sinceramente, eu tinha um certo receio por conta de as roupas do polidense, que não é para aparecer. Isso eu quero deixar bem claro. Polidense precisa ser esse tipo de roupa, porque a gente precisa ter aderência da pele na barra. Aham. A roupa escorrega, não tem como. Não tem como. Então, eu fui. E aí, pela primeira vez, eu tinha que entrar num lugar que uma parede inteira era espelho, Uau. com pouca roupa, e ficar me olhando no espelho. E você não fazia isso em casa? Você evitava se Não, olhar eu em olhava casa? no espelho de roupa, assim, né? Você, de preferência você que... lidava bem com eu isso, não né? tinha problema ela com sempre isso. lidou bem Só com que, isso. assim, na hora que eu via... Eu, tipo assim, nunca tinha me olhado no espelho de biquíni, por exemplo. Porque eu acho que qualquer mulher, amputada ou não, a gente tem aquela coisa de ficar se olhando e outras pessoas ficarem Ficar vendo. olhando, Eu não gosto, né? Você gosta de se olhar? Eu gosto. Eu não gosto de As minhas não. gordurinhas. Hoje eu gosto, né? Então, isso foi trabalhado. Então, assim, lá no poli, a gente fazia... E o polidense é essencial que tenha um espelho para você ver o movimento que você tá Sim, fazendo, sim, né? sim. Porque, gente, não é fácil pensar de cabeça para baixo rodando. Muito Vai, só a perna esquerda pra cá. Qual perna esquerda? Eu tenho uma só, gente. É até mais fácil. E ainda confunde. Imagina quem tem as duas. Eu falo assim que eu sou privilegiada, porque eu tenho uma só. Então, assim, e aí ela gravou o vídeo, eu ouvi e falei, não vai ter jeito, vou ter que ir lá fazer essa aula, né? A mulher tá me humilhando aqui. E eu adoro desafios, gosto de coisa que me desafia, né? Me faz sentir viva. E aí eu fui, fiz a primeira aula, eu lembro certinho que na primeira aula, assim, em cima dos meus dedos, fez um ralado em formato de coração. Aí eu falei pra ela, assim, já me apaixonei pelo polidense. Que maravilha! E aí eu fui e nunca mais parei, né? E aí, com 7 meses de prática, nós participamos do primeiro campeonato, que eu recebi esse primeiro troféu. E foi online, Você ganhou. né? Ganhei em primeiro lugar. Primeiro lugar. Sim, quase que com pontuação máxima. E aí, no ano seguinte, em 2022... Qual que foi esse daí? Esse aqui é o do primeiro, né? De 2021, de agosto de 2021. Olha. E aí, em 2022, eu recebi esse troféu, que também foi em primeiro lugar. Polidense também. Polidense também. Olha. As medalhas são de corridas que eu participei. Para, Brasil! Eu fui Menina, já estamos finalizando, tá? É porque, cara, a história dessa mulher é surreal. Eu fui para Goiânia em 2022 também. E lá eu conheci vários amputados. Eu fui para lá para fazer um
um novo encaixe para minha prótese, né? Conheci a Central Ortopédica, que eu faço questão de citar também, que fez um dos meus encaixes. É um lugar incrível. Aí eles mudaram completamente a minha visão sobre prótese, sobre adaptação, porque pela primeira vez, eu estava usando uma prótese que realmente me dava conforto e condições de fazer as coisas que eu fazia. Então, quando eu fui lá, eu participei dessa corrida com o meu encaixe provisório, inclusive, na época, e tinha quebrado, porque eles tinham feito um provisório, mas a pessoa que é muito quieta quebrou o encaixe provisório. Eu tinha ido lá para trocar, ia trocar na segunda, e a corrida foi no domingo, e eu corri com assim o encaixe mesmo. Quebrado, né? Foi, na verdade, um circuito, tipo uma trilha. Se eu não me engano, era 5 km. Foi a primeira vez que eu fiz. E tinha chovido o dia antes. E tava tudo barroso. Prótese, e a gente participou. E a gente reclama de fazer uma caminhada. Para. E eu reclama de não querer usar bengala. Levanta pra... Eu participei desse com outros amputados lá da Central também. O João Saci, João Vitor. E tinha outros amputados lá que eu não conheço, que estavam de muleta também. Linda. Que maravilha. E a gente fez, foi muito legal, foi uma experiência incrível, principalmente por estar com outras pessoas como eu, né? Eu falo que pra mim é muito importante toda vez que eu me encontro com pessoas amputadas ou PCDs, né? A inclusão. E essa daqui... Eles fortalecem a gente, da mesma forma exatamente. Que a gente fortalece alguns com certeza. E essa medalha aqui é do Outubro Rosa, que eu participei esse ano. A gente fez 3 km de caminhada na rua mesmo. Também foi muito legal, porque eu participei com o pessoal da minha associação, que a gente está abrindo. Olha! A Associação Superativos. É uma associação que está chegando, né, agora. A gente está começando a oficializar. É uma associação para atender as demandas de pessoas com deficiência física. Então, a gente quer criar a associação justamente para que isso seja oficializado, para receber recursos financeiros, para atender as demandas, né? Porque eu já fazia esse trabalho de visitar outras pessoas amputadas, contar a minha história, explicar sobre a prótese, ir lá, mostrar minha prótese. E a gente sabe que ninguém tem condições de comprar, ninguém tem 50 mil, então a gente faz campanhas. Então, sempre ajudava a vender pizzas, galinhada, fazer almoço, tudo isso a gente já fazia antes. Só que por que não a gente tentar recursos para atender toda a demanda, né? Porque a gente compra a prótese e muitas vezes as pessoas acham que comprou, pronto, acabou, agora a pessoa não é. Não, tem todo um preparo, né? E a gente precisa custear isso durante a vida toda, né? O que eu falo, a gente não para de gastar a vida toda, é a manutenção daquilo. Exatamente. Um liner, que é o que a gente precisa trocar todo ano, é 5 mil. Aí, às vezes, precisa trocar uma capinha de pé, às vezes dá um defeito no pé, às vezes dá um defeito no joelho. O encaixe muda, porque o coto pode diminuir, pode aumentar, gente, e tudo isso é muito custo. Eu nem imaginava isso. Tem muito mais. Por que proporcionar isso? Porque pelo SUS, o que a gente recebe é muito pouco. Uma prótese do SUS não dá condições para a pessoa fazer o que eu faço, por exemplo. Eu faço academia. Limita muito. Limita demais. Faz academia, amiga. Eu trabalho, vou à academia todos os dias, de segunda a sexta. Sair daqui faço faço Muay Thai, faço pole dance, participo de caminhada. Agora eu tô inventando de querer andar de bike. Se a minha prótese fosse uma prótese da condição do SUS, eu não faria nada disso. Nem consegui ficar o dia todo com ela para trabalhar. Até hoje não coloquei a prótese no joelho do SUS, porque vai me limitar mais ainda. Muito, na verdade, é isso mesmo. Porque mais o SUS, limita do que favorece. É outra história, mas o SUS, na teoria, é lindo, mas na prática, quem realmente usa, os difícil. PCDs, é difícil. Então, assim, a associação vem para isso, para a gente receber esse recurso governamental e apoio de empresários, empreendedores, né, que possam, e pessoas que queiram colaborar. QR Code tá na tela, tá, gente? Sim, profissionais também da área. E aí, isso seria para a gente conseguir esses recursos para dar qualidade para essas pessoas virem para a atividade física também. Porque a atividade física é essencial na vida da pessoa com deficiência, né? Isso traz para a gente, igual o polidense, para mim, trouxe uma autoestima, nossa, super relevante. Física e mental, né? Sim, exatamente. Eu ver o meu corpo com deficiência fazendo uma coisa que jamais eu imaginava que poderia fazer. E além
disso, né? Além que eu mesma vejo, outras pessoas veem. Então, a gente consegue provar para o mundo que a nossa vida não acaba a partir do momento que você adquire uma deficiência. Ela recomeça. É o que eu sempre falo para o pessoal quando eu vou visitar e quando eu conheço. Eu falo assim, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não adianta você pensar que você vai pôr a prótese e você vai voltar a ter a sua vida. Não fixa nessa ideia, porque você vai se frustrar. Então, a partir de agora é uma nova vida, você precisa se adaptar, né? E com essa adaptação vem novas coisas, vem novas oportunidades. É melhor você se agarrar a novas oportunidades do que você ficar se lamentando pelo que aconteceu, né? Exato. Uau! Kênia, muitíssimo obrigada. Gratidão. Demais, amiga. Ai, vocês são maravilhosas. Gente, gratidão. Quer deixar um recado aí antes da gente finalizar? Quero mandar um beijo para todo mundo que nos assiste, né? Deixar um recado para vocês diante da minha história, que é o meu maior intuito, né? Eu faço questão de contar o que me aconteceu justamente para que seja viável para outras vidas. E é nesse momento, assim, que eu aproveito para dizer, né, Silvinha? Tipo, a Silvinha fala muito que eu inspiro ela e outras histórias também me inspiram. A gente estava conversando também, a hora que eu cheguei aqui, eu falo, cada pessoa tem um tipo de superação. No nosso caso, é uma superação muito visível, né? Mas todo mundo tem uma superação a partir do momento que você abre o seu olho, quando você acorda. Então, se agarre nas coisas boas que estão por vir, não desistam dos seus sonhos, porque eles podem se realizar. Até para mim, que era praticamente impossível, tudo isso aconteceu. Tudo isso pode. Pode, maravilhosa. Vem escutar. Mulheres em pé.